Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo Poste, eles dão a sua opinião da política, à economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Ora, cá estamos. Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast. Estamos cá. Todos Bem-vindos. cá. Sim. Mais uma semaninha. Não é preciso fazer chamada? Segundo episódio. Não. E para relembrar o que é o Incrível Postcast, é um podcast de opinião sobre os mais diversos temas e de algum regabof. Ok. Nós, Pedro Leite, João Oliveira. Bem-aja, Bem-aja. Tiago, eu, Bem-aja. Amândio Nunes e, obviamente, o Poste. Que está aqui connosco. Esquecemos do post. Esquecemos de pôr. No primeiro episódio, já agora, foi sobre... O primeiro episódio foi sobre nós, como é que chegámos aqui. Exatamente. Que nós recomendamos O que é que nos- vivamente. Quem começar no segundo, deve ir para o primeiro antes. Sim, quem começar no segundo, vai para o primeiro e depois salta para o terceiro. Exatamente. Que há de aparecer. Sim. Quem quiser seguir a ordem, começa pelo primeiro e tal. Ora bem, e o tema do episódio de hoje é literacia financeira. Não confundir com loteria, isso é outra coisa. Não, É mais doce. é mais doce. Com queijo, Com queijo, não, isso não. Isso Com não. canela. Combinadas com queijo, sim. canela, Loteria é com canela. casca de limão e canela. Sim, exatamente. Ora bem, sendo literacia financeira um tema muito vasto, vamos apenas focar-nos hoje no que é que nós, ou o que é que os ouvintes poderão estar a perder por não dominarem esta temática. Exatamente. Ok? Eu saquei aqui uma pequena expressão só para deixar aqui no ar a expressão a literacia financeira. Define-se como o conhecimento e a compreensão de conceitos financeiros que resultam na capacidade de tomar decisões informadas no que se refere à gestão do dinheiro. Isto é, digamos, a definição formal da literacia financeira. Queremos que no final deste episódio tenham a noção, se ainda não a têm, o quão importante é dominar esta temática. Não é assim tão chato Não. e no final vão ter vantagens económicas. Essa é a principal vantagem de dominar esta Sabes esta que temática. eu, ao pensar neste tema, a vantagem económica é efetivamente logo a que sobressai. Mas a vantagem pessoal e até psíquica das pessoas, acho que ainda é mais relevante. Percebes a ideia? Porque o que é que vai Por acontecer? acaso não. Pessoal e psíquica, como assim? Só psique? Porque, ok. Não, porque pode ser um obstáculo. Pode ser um obstáculo. Dás aquele primeiro passo de, pá, tem que Sim, dominar porque- isto. Eu vou vencer isto como algo como, em vez de subir ao Kilimanjaro, eu tenho Ou tem literacia uma árvore, financeira. ou tem uma árvore. Ou então vou para a Fátima. Vou para a Fátima, exato. Há pessoas que vão todos os anos a Fátima, Fátima. e nunca fizeram um orçamento ou o que é que seja. Ok. Exato. Não, Está a esse nível. A minha questão é, as pessoas, por exemplo, falas com alguém que não domina nada relacionado com finanças pessoais. O que é que acontece? Eu começo a falar, imagina, um colega do trabalho, olha, então que já vi isto, os certificados da FOA agora estavam para investir, e a pessoa diz, não percebo nada disso. Onde eu queria chegar, que tu estavas a dizer, efetivamente, se nós aprendermos a investir o nosso dinheiro, vamos ter alguma vantagem financeira. Mas o grande ganho é no nosso descanso, deitar a cabeça na almofada, descansadinhos à noite, sem ter que pensar em que contas é que vamos ter que pagar amanhã, como é que vou arranjar o dinheiro, etc. E mesmo olhando no futuro, a literacia financeira permite-nos não só ter mais dinheiro, mas também alcançar outro tipo de objetivos. E quando estava a preparar isto foi o que me saltou mais em termos da ideia, percebes? Em segundo patamar a vantagem económica, mas no primeiro é passar aquele obstáculo de, eu fiz isto, uma realização pessoal, não é? Também razão pessoal. Eventualmente, sim. Pá, eu tenho uma história que já partilhei convosco, mas não partilhei com o mundo. Lá fora. Então partilha com o mundo. Ou vou partilhar com o mundo. Que é... Há cerca de um mês e qualquer coisa, assim, num dia...
Aquela história que já partilhaste connosco. Sim. Mas continua. Num dia muito chuvoso. Ou melhor, numa noite muito chuvosa, mas depois eu dei por ela, eu e os vizinhos onde eu moro, quando vamos a sair de casa, nós reparamos com uma grande poia, muito mal cheirosa. Humana? Humana, não foi de animal, humana. Pensei, pá, peraí, houve alguém que vai aqui a passar à chuva e pensa assim, opá, está-me aqui a dar a volta à barriga, eu tenho que resolver isto num sítio onde não me caia chuva em cima, não quero ficar todo molhado, não é? Então penso assim, olha, eu vou ali para a entrada daquele prédio, recolheu umas folhas e pronto, e aliviou-se ali, ok? E então aquilo gera ali um alvoroço no prédio, tal, temos que limpar e não sei o que e tal, e eu pensei logo, opá, temos que limpar, então vem a empregada amanhã ou daqui a 2 dias, não é? Alguém que nós pagamos, não é? Pá, deixa tratar isso, não, temos que, não sei o quê. Pá, e eles não conseguiram deixar estar aquilo ali e limparam, que era uma coisa que eu muito dificilmente faria, apesar daquilo me incomodar, mas muito faria, e chegaram ao requinte de limpar, assim, pegar com papel e tirar e pôr no lixo, que é para... Eu disse, pá, mandem uma mangueirada, não, que só mandam uma mangueirada, vai espalhar e não sei o quê. Fizeram assim um serviço mesmo perfeito. Já tinham feito aquilo antes? Mesmo perfeito. E havia vários voluntários para a coisa, ok? E eu penso assim, peraí, nós estamos a falar das mesmas pessoas. Quando se trata de administrar o condomínio, dizem, pá, quantas? Epá, quantas não? Quantas? Eu faço tudo, pá, mas quantas não? Ou seja, ir lá me pegar num papel e pegar uma poia humana, pegar assim com a mão e tal, e fazem na boa. Agora, pegar numa folhinha de Excel nem pensar. Ok? E eu acho que quando nós falamos em avançar é isto. Grande analogia. Quando as pessoas preferem este serviço... Limpar uma apoia em vez de fazer conta. Exatamente. E agora vais ver o impacto de uma coisa e de outra. E eu concordo muito com o João Tiago. Porque, além de nós podermos fazer escolhas informadas quando nós sabemos o dinheiro que nós temos e onde é que podemos gastar, orçamentação, nós podemos preparar a nossa reforma, não é? Ou seja, nós temos uma capacidade de gerar rendimento agora e mais tarde essa capacidade vai crescer, naturalmente, e nós podemos poupar para isso. Nós podemos também aplicar as nossas poupanças e proteger-nos de vigarizes que há para aí. Não é? E tudo isso com conhecimentos básicos. E poupanças não é preciso investir em ações, nada disso, obrigações, basta esta coisa que tu falaste de certificados da Forra, uma coisa muito simples. Só precisas despender o teu tempo para ir aos correios e tratar disso. Estudar um pouco. E eu acho que aqui a pergunta até pode ser feita ao contrário, que é... Muitas os correios vezes podem vir a nós? também podem vir, mas ainda... E vêm. Eles costumam vir todos quando os dias. no AliExpress eles vêm. Só com contas? Só com contas. Ok. Não fazes muitas encomendas online. Não. Devias apostar mais nisso, porque não tens que te deslocar. É efetivamente um ganho. Mas onde é que eu queria chegar é, muitas vezes nós pomos a questão que estamos a colocar agora, que é o que é que estamos a perder por não termos literacia? Aliás, a pergunta é mesmo essa. Sim, é isso o tema. Não, porque a perspectiva é ao contrário, é o que é que nós não temos, exatamente, o que é que nós não temos. O que é que nós não temos por não ter, não é? Por não ter. E uma das coisas importantes que eu me lembrei... Desculpa lá, eu só sei que tu sabes, que eu sei que tu sabes, que não sabes nada. Não, a questão é que eu estava a pensar noutra coisa e baralhei-me. Mas uma das coisas importantes que nós não temos quando não temos literacia financeira é, por exemplo, objetivos de longo prazo. Por exemplo, quando tu falas com uma pessoa que ou não tem poupanças, gasta o dinheiro, que não tem... Achas que é chapa ganha, chapa gasta? Chapa ganha, chapa gasta. O que é que acontece? São pessoas que vivem muito no curto prazo, não têm planos de longo prazo, não olham para uma reforma, não olham para não têm grandes objetivos. E o facto de nós termos uma almofada financeira muitas vezes liberta-nos dos problemas até do dia-a-dia que nós conseguimos colmatar, conseguimos fazer face às nossas despesas, não é? Que são as contas normais, o crédito da casa ou a renda, etc. Mas quando nós temos uma almofada financeira que nos permite resolver estes problemas diários, o que vai acontecer é que permite-nos também sonhar um bocadinho mais longe. Dou-te um exemplo, neste caso o meu, em que eu viajo bastante, ou seja, o facto de ter uma boa almofada e de ter a segurança para pagar todas as contas todos os meses, permite que eu possa planear uma viagem daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Eu acho que isso é fantástico. Mas quem não gosta de viajar pode ter outra perspectiva, deixar de trabalhar, por exemplo, aos 50 anos, porque com a poupança toda que fez conseguiu comprar uma casa e
daí já não tem que trabalhar para alguém, pode trabalhar com aquela renda. Pá, não sei como é que vocês veem até este ponto. Não é? Porque Eu acho que Diz. Eu acho que as pessoas são, nomeadamente, bastante burras e preguiçosas. É isso que eu acho. No geral, não é? Podcast é um programa muito politicamente Sim. incorreto. Sim. É como sabe, as pessoas são burras e preguiçosas. Olha, mas tu achas que... Eu quero ouvir. Achas que o Desenvolve feliz lá é isso. chapagaste ou é só aquela coisa da preguiça de não querer fazer ou o receio? Eu acho que é não pensar um pouco, porque quando nós falamos com as pessoas, todas elas têm preocupações em relação ao futuro e em relação ao presente. Aliás, os governos normalmente, quando caem ou quando são eleitos, normalmente é por questões económicas. Mas são essas pessoas também que se calhar não se deslocam à mesa de voto para votarem quem querem que É esteja à verdade. frente. E o que eu acho é que as pessoas não estão habituadas, e atenção, isto não desculpando as pessoas, mas habituadas desde muito cedo a serem desafiadas para estes assuntos. Pois, se calhar começa na Pois educação da... Na educação, a serem desafiadas. E as pessoas não já- se habituam a pensar. E acho que até têm um bocado de resistência. Eu sei que isto é importante. Eu sei que quero tratar disto. Eu sei que quero que o dinheiro estique. Eu sei que quero. Eu tenho alguma poupança de lado. As pessoas às vezes perguntam, olha, onde é que eu hei de colocar este dinheiro? Sim, nem é preciso ir tão longe. Tu, por exemplo, tu arranjarias o teu carro, parte-se uma peça dentro do motor, tu arranjarias? Se eu Não, arranjaria porque- o meu não- carro, não, porque não percebes. pagaria alguém para arranjar. Exatamente, boa ideia. Mas, se tu Eu estudasses acabo de- sobre o assunto, se calhar tu conseguirias arranjar o teu carro. Aqui, se passarmos para a área financeira, é a mesma coisa. Eu posso não ter o conhecimento para tratar das minhas finanças pessoais. Em primeiro lugar, porque na Mas escola... o mínimo. Sim, sim, ok. Ou contratas Mas ou na pagas escola, um curso. mas na escola nunca... Mas na Não escola... se trata de nada. Sim, mas na escola não existe educação financeira nunca. Não há nenhuma disciplina em lado nenhum que Sim, tenha mas isso. basta aquela coisa que as pessoas têm que é... Isto envolve muita matemática, não é? E às vezes aquele nem obstáculo. envolve. Sim, mas E às exatamente. vezes nem envolve. Às Às vezes podem envolver. Às vezes é matemática muito simples. Estamos Sim. a falar de matemática muito simples, mas o pessoal lá... Vêm números, não, isto envolve matemática ou números e colocam logo um pé atrás em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, e batendo no que vocês estão a dizer, o facto de não existir o desafio da sociedade, porque isto não está incluído nas escolas. Os nossos filhos, as nossas crianças não aprendem nada sobre literacia financeira. E o facto de transportarmos isto para a vida adulta e não existir um interesse das pessoas em procurar esse tipo de assuntos, faz com que exista muita iliteracia. E o povo português é dos mais iliterados em termos financeiros, não percebe como é que se calcula uma taxa de juro, como é que se negocia com o significa, às banco, vezes? O que é que as taxas de juros estão a subir? O Qual que é é que o se impacto? influencia e quem é que na influencia. inflação ou não? Exatamente. Por acaso- Ou de inflação, tendencialmente irá haver aumento de taxas de juros, aumento de taxas de juros vai aumentar a minha prestação da casa. Sim. E isso pode acontecer daqui a um ano e eu hoje vou comprar uma casa e estou-me a guiar pela prestação da simulação Atual, que tenho sim. atual e nem estou a penso pensar. muito. Eu sei que isto pode subir, mas não vejo o impacto que isso vai ter. Será daqui que a um devo ano. contratar com uma taxa fixa? Fixa os primeiros 5 Olha, anos e depois variável? Não, isso é uma grande questão que ultimamente tenho explicado, falado sobre o tema a algumas pessoas e que é algo muito simples, que é se a taxa fixa tendencialmente é um pouco acima da taxa variável do momento, Isso é natural que seja, não é? porque envolve mais risco para o lado Para o de quem banco, sim. empresta, exatamente. Ou seja, quando as taxas de juros estão num nível historicamente baixo, nós vamos fixar a taxa. Curiosamente, nós falamos em fixar a taxa quando as taxas de juros começam a subir. Quem quer fixar a taxa já o deveria ter feito há um ano, há 2 anos, e não agora. E agora fala-se quando devia ter falado há Mas um ano. mesmo fixando agora, é provável que depois a variável ainda fique acima dessa. Taxa Mas fixa. pode voltar a descer. Sim, pode Daquilo- voltar a descer daqui a... Aqui eu acho que o grande sumo que nós temos que tirar é que as pessoas que estão informadas Isto é um acerca impacto, uma pequena consciência, isto é um impacto enorme Pois na nossa é, vida. e na sociedade. E Imagina que ninguém todos- sabe que a taxa se fixa quando está no mínimo, quando Sim, ainda exato. historicamente baixo, não é? Pois Quando é, começa a sim, sim, subir. Pois é. E aqui a grande questão é que se todos tivéssemos consciência do impacto das políticas dos políticos, não é? Conseguiríamos antecipar, se calhar em 6 meses ou um ano, como é que vai estar a nossa vida. Porque o que é que acontece? O que é que se falou ano passado? As taxas de juros vão subir.
E nós tivemos um primeiro-ministro que manteve uma atitude positiva e disse que não vinha crise nenhuma, se vocês bem se lembram. E agora temos as taxas de juros, que é 3,5%, e temos famílias que neste momento já que podiam ter antecipado esta situação, pronto, que ainda não se vê aí grande aflição, mas tu olhas para os Estados Unidos e vês imensas pessoas a viver na rua, em tendas, etc. As filas, Mas nós vivemos na as Europa. carrinhas distribuem comida que tem muito mais Certo. pessoas agora Mas na do que Europa, tinham há um ano. Em mas Portugal. sim, mas na Europa tu não tens uma cultura de viver na rua tão acentuada como vês na América. Ou seja, o Estado Social consegue colocar essas Amparar, pessoas... felizmente. Exatamente, sim. Sim, mas os Estados Unidos é completamente diferente. É o Felizmente. salve-se quem puder. Felizmente. Eu tenho uma história sobre isto, que gostava de partilhar. Partilha. Partilha. Que é, todas estas pessoas que não gostam de fazer contas, de repente, parece que descobrem a pólvora e vêm com aquelas ideias mirabolantes, e por mais que a gente tente explicar que aquilo é um filme e que é uma fraude, pá, as pessoas não conseguem. Ou seja, aquela pessoa que não quer pensar nisso, de repente torna-se perito. Eu lembro-me, já há muitos anos, trabalhava na área financeira e havia uma empresa espanhola que o ativo em que eles investiam era em selos e davam rentabilidades completamente absurdas. Eu lembro disso. Acho que era a Finsa que se chamava, Sim, sim, qualquer coisa assim do género. Se eu estiver a usar o nome de uma empresa real, por favor, não nos processem, porque é mesmo um erro. Pelo pode ser contrário, é publicidade. exatamente, pelo contrário, pensem em nos dar algum dinheiro Sim. porque as pessoas vão pesquisar e vão encontrar o vosso site. E então, eu tentava explicar às pessoas, pensa assim, a lógica de um fundo destes é, eu vou comprar um ativo e este ativo vai, na esperança de que ele vá valorizar, porque eu acho que a procura vai aumentar ou a oferta vai diminuir. Explique-me como é que com selos vai a procura aumentar de tal maneira, ou a oferta diminuir de tal maneira que o selo vá valorizar de uma forma tão elevada e de uma forma tão previsível. Com selos. E as pessoas pensam, tu és burro, tu não percebes. E era impossível explicar algo que são conceitos financeiros básicos porque se podia ter ensinado no secundário. Eu tenho mais histórias destas. Está ao nível agora atualmente das NFTs, não é? Qual é a Fica lógica? para outro episódio. Antigamente eram os seus, agora são NFTs. Os selos, sim, e houve mais. Uma vez alguém disse assim, ó Pedro, sabes o que é Forex? Eu sei, Forex Exchange. Um gajo fora de série. O mercado cambial. Pá, tu sabes que se pode ganhar não sei quanto. Eu assim, mas pode-se ganhar como assim? Pá, aquilo sobe e se tu comprares, quando está no mínimo e depois vendes quando vem, e aquilo sobe e desce todos os dias. Aquilo valoriza num dia 1%. Pá, mas durante o dia aquilo sobe e desce, e tu compras assim. Pá, mas espera aí, mas quem é a pessoa, tirando a maia, não a abelha, mas a taróloga, que consegue comprar no mínimo e vender no máximo? Pá, desculpa lá, mas isso não me parece um grande investimento. Ok? Este tipo de coisas. Poderia ser se estivesse ali diariamente a controlar essa Aliás, oscilação, mas... eu tinha um professor Ninguém consegue entrar no mínimo e sair no máximo. Ninguém. Sim, no mínimo. Não, por acaso, por uma eventual obra do acaso, conseguirias fazer isso. Várias vezes durante o dia, fazer várias vezes durante o dia. intraday, Não, que estás a dizer não. intraday, ou seja, aquilo, Sim. como é que algo que valoriza, imaginando 2%, consegues tirar 10% daquilo? Sim, mas as pessoas... 10%. Sim. Tiras 10% porque compras no mínimo e depois sais no máximo. Depois aquilo extras, compras no mínimo, sais no intraday, ninguém consegue fazer isso. Sim, mas as pessoas que estão... Só Maia. Que intraday, elas também importam-se de valorizar, que valorize 5% ou 10% para vender. Pronto, e essas valorizações podem acontecer. Mas pronto, este tipo de investimentos, cidadão Mas comum, à frente. Não existem. não vai acontecer. Exato. Não existe. E depois há outra coisa também muito importante, que é, quando nós vamos investir, nós não devemos olhar para a rentabilidade. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para o risco. Ou seja, para este nível de risco, que rentabilidade é que eu exijo? E com que risco é que eu estou confortável? Que a pessoa diz assim, eu quero 10%. Quero 10% e está disposto a perder o quê? Grande, eu não quero perder nada. Não, e depois... Então não é por aí. Só esta lógica devia já, muito simples, não tem nada a ver com contas. Eu quero pouco risco, não posso exigir uma rentabilidade maluca. Se me oferece uma rentabilidade maluca, pá, alguma coisa, ou eu me estou a arriscar muito, Eu diria ou não que existe. tudo que parece ser Demasiado. é demasiado. Ou seja, não há dinheiro grátis. Grátis. Se queres muito A não ser que tenhas turnover, o risco é muito grande. A não ser que tenhas a impressora do Banco Central Europeu. Sim, se estiveres a imprimir notas, estás à vontade. Olha, eu tenho aqui uma história bastante engraçada Conta-nos. que li no Reddit, que é a minha fonte de Bastante informação. engraçado. Sim, Se eu não sim, morrer no sim. final. E que retrata bem
o que é a iliteracia financeira. Estás a sentir a pressão? Não estou. Este é um americano, ou seja, também aqui vocês vão ver que os valores são diferentes, porque na América os rendimentos são ligeiramente maiores. Não, são diferentes porque é em dólares, não é? Sim, também é em dólares. Também. Ele diz, quero investir na minha independência financeira. Trabalho numa cadeia alimentar, 7 dias por semana, 60 horas, num total de 60 horas, e ganha $3.400, ok? É o rendimento dele. Não sei por onde é que começar, gostava de sugestões. Recentemente estou a viver num SUV, deve ser o dele, né? Porque ao menos tem um carro, por isso a renda não é um problema, ok? O que é que... Quando eu estava... Mas e qual é? Mas qual é a piada? Exatamente. Mas tu não disse que a história tinha piada. Eu não disse que a história Puta tinha de Volta atrás, começou por aí. Só por aí, esta Uma história engraçada, uma história que foda. É engraçada porquê? Não, mas aqui o engraçado... Coitado do homem, mora no sul. Sim, mas aqui o engraçado é que nós olhamos para a sociedade e quantas pessoas não tomam decisões que não são, se calhar, pertinentes, tendo em conta até o seu rendimento, não é? Porque, imagina, ele tem um rendimento de 3.400 euros, trabalha estes dias todos, se calhar, podia ter um estilo diferente. Não é no Pingo Doce nem no Continente. Como é que uma pessoa que... Vem do sul, Sim, arrenda um quarto e vai trotinete para o trabalho. exatamente, mas isto ilustra, neste caso na América, mas em Portugal também é Não é verdade, só burros em Portugal, é isso. que há burros, exatamente, Em todo lado. há burros em todo lado. Isso sim, tem E diz uma piada. coisa, Eu discordo dessa tua tendência para chamar burros às pessoas. Hã? Achas que é ofensivo? Não, eu percebo Pois a ideia não. dele. Eu percebo a ideia dele. É mais ou menos como o Nuno Markle faz na rádio comercial. Ele diz, o mundo está perdido. As pessoas no geral cada vez estão piores. Não é? É um bocado isso. E é o que o Amanda está O que aqui é a que os fazer. burros têm a ver com isso? Não sei, bom. O burro também não Sim, tem culpa. eu também percebo o que tu dizes. Os burros é um animal Sim. em vias de extinção. Temos que defender. É como te chamas Pois um é, palhaço a outra pois pessoa. Palhaço é uma profissão, é Pois é, ofensivo pois chamar isso a alguém. Olha, e raspadinhas? Achas que é um bom investimento? Raspadinhas só... É um bom divertimento. Porque É um eu bom vejo balhotes em tascos a lixar a reforma em raspadinhas. Mas tu quando compras a fita toda, tens mais probabilidade de ganhar do A que fita toda é tipo a reforma toda. Sim. Se comprar só uma já é bastante cara. Exatamente. Convém ver as probabilidades e a almofada que nós temos para investir naquilo. O casino nunca perde. Não. A lei dos grandes números diz, se eu tenho uma probabilidade de 80% de perder, se eu jogar 100 vezes, vou perder que é 78, 79, 80, 88, 82. Se for uma vez, posso ganhar. Mas em 100 vezes, em 1000 vezes, vai tender para a probabilidade. Ou seja, temos pessoas a queixarem-se da reforma que têm. E depois tem este tipo de... Mas pode ser um bom divertimento. Agora, se for para ganhar dinheiro... É Sim, difícil. mas E depois à partida será para perder. E depois não há outra coisa que é, literacia financeira também é, nós sabemos que temos, como ele diz, uma almofada para dormir bem. Sim, numa pode ser uma almofada para usar em raspadinhas, mas tens de ter a consciência Não disso. estou a falar, exatamente. estou a falar de um bom colchão e uma boa almofada para dormir bem. De penas de ganso. E depois uma almofada financeira para, se eu nos Uma próximos... almofada com notas lá dentro. Se eu nos Essa próximos almofada 2 financeira. meses, se eu nos próximos 2 meses eu não tenho rendimentos, a minha vida não vai ser o descalabro. Depois temos de ter bons seguros, que é eu se tiver um azar, se eu me espeto com o carro, ou se eu apanho uma doença, também não vai ser o descalabro. Com Premium, podes ouvir o incrível podcast sem publicidade. Meu nome é Pedro Leite, extremamente importante para mim crescer enquanto pessoa, tanto profissionalmente como em termos de conhecimento. Outro lado muito importante da minha vida, outra parte muito importante, é a parte familiar, tanto dos mais novos, dos filhotes, como também das pessoas de mais idade. Infelizmente, à medida que nós passamos e nós nos focamos muito na nossa vida, nós às vezes os que nos são próximos têm percalços e nós temos que parte da nossa atenção tem que se focar neles, e é nestas alturas que há uma empresa que pode ajudar e a única em quem eu confio, a única que tem da minha experiência tem um tratamento super humano com os nossos pais, os nossos avós, é a única que tem disponibilidade total de horários 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem uma ampla gama de serviços e assim eu sei, se tiver uma surpresa desagradável, eu sei que há uma empresa que me pode ajudar e libertar e estar descansado e saber que os meus estão bem e eu posso me focar naquilo onde eu acrescento valor. Essa empresa tem o nome, é a Futuro Feliz em Família e vocês podem a contactar através do seu site www.fff.pt.
Aproveita os próximos 30 minutos de podcast sem interrupções. E depois, a seguir, eu tenho um objetivo que é viajar, que é a educação dos meus filhos, e vou poupar para isso. E depois eu tenho coisas mais longo prazo, que é eu daqui a uns tempos, minha capacidade de gerar rendimentos vai diminuir, se calhar não posso contar muito com a segurança social, e vão ser outro tipo de poupanças, mais de longo prazo. Uma poupança de curto prazo, eu não vou no curto prazo investir numa coisa que pode desvalorizar. No longo prazo, eu se calhar posso investir em algo que vai desvalorizar, mas que a tendência é desvaloriza e valoriza, mas no longo prazo a tendência é para valorizar ainda mais. Olha só uma dica assim rápida. Para quem apanha aquelas contas de seguro uma vez por ano e que, no fundo, não estou a contar com isto, agora não tenho dinheiro para isto. Há contas gratuitas, tipo o MOI da Caixa Agrícola, que tu podes definir, recebes o teu ordenado e X por mês envias para lá o dinheiro. Não sabes como é que isso se chama? Não sabia. Isso chama-se... MOI ou Não. MOI? Sabes como é que essa técnica se chama? Nós devemos sempre pagar-nos a nós próprios no início do mês. Ou seja, há malta que está à espera do fim do mês desesperadamente para poder receber e efetuar o pagamento das contas. Deve ser ao contrário, ou seja, nós devemos, no início do mês, efetuar um pagamento a nós próprios. Temos um rendimento mais baixo, 10 euros, 20 euros, 30 euros, mas se calhar, e uma pessoa que tem consciência financeira consegue, ou que vai ganhando, ou que tem uma aprendizagem na literacia financeira, consegue, no longo prazo, aumentar o seu rendimento disponível, ou seja, reduz os gastos, mesmo mantendo o rendimento, porque existem muitas formas de poupança e na internet hoje em dia encontra-se inúmeras formas de fazer poupanças e isso permite que a pessoa tenha um aumento de rendimento disponível, sem ter um rendimento efetivo. E isso que estavas a dizer é uma excelente forma. No fundo é parcelar aquela despesa que surge uma vez por ano, parcelar em 12 meses e tu às vezes mandas... Não tem nada do que eu estava a dizer. Eu sei, mas só para mudar de assunto. Sim. Mas é uma dica parva, mas que até é claro muito simples, mandas para ali uma conta gratuita. Imagina, se tu não tens nenhum empréstimo com o banco, porquê estás a pagar comissões bancárias? Tens uma conta gratuita, ou é Revolut, ou qualquer coisa assim do género. Pois é. E não tens nenhum custo com aquilo. Se não tens nenhuma obrigação para teres lá o ordenado domiciliado numa conta bancária com os certos custos que existem, não é? Que agora cada vez estão mais altos. Ainda por cima agora tens contas poupança que não estão a render nada. Porque até lá o dinheiro parado. Não faz sentido. E tocas num ponto importante. Olha, tenho colegas meus que... E existe isto em inúmeros casos, em inúmeras famílias, que é o homem junta-se com a mulher, ou o homem junta-se com o homem, ou a mulher junta-se com a mulher, ou a mulher junta-se com dois homens, ou os homens juntam-se com outra mulher. Exatamente. Não. O que é que acontece? Ou com Ou gatos. não binário. Ou com gatos. Gatos. Também já há. E o que é que acontece? Também Muitas bom. vezes eles têm contas separadas. Ou seja, um tem uma conta, paga comissão. Se formos a fazer os 5 euros por mês, dá 60 euros ao fim do ano. Mas O outro tem outra conta Mas- e depois ainda existe outra conta conjunta. Conjunta para... Sim, para tudo. Ou seja, vamos a ver, são 60 mais 60 mais 60, são 180 euros Sim. que se dispõem para dar aos Tu não bancos. precisas ter aquela conta... Sim, existem contas sem comissões e por acaso eu utilizo isso, contas sem comissões. Mas mesmo que fosse a pagar comissões, eu preferia ter a minha conta separada do que um dia chegar e via assim o extrato e via sapatos, calças, não sei o quê. Mas aí não tens sei que o quê. aprender a respeitar. Não, mas aí tens que aprender a respeitar espaço o espaço da outra pessoa. Olha, não, foi um momento divertido. Foi Mas- Parti-me a rir. eu por dentro. Só por dentro. E agora brotou cá para fora. Sim, nós já percebemos que tu separas a conta. Voltando um bocadinho atrás, mesmo que nós não vamos pôr o dinheiro de parte todos os meses para prever uma despesa, opá, olhar para o calendário e perceber, olha, naquele mês eu tenho aquela despesa, isso é básico. Mas se tu Porque a imagina, calendarização é super se importante. tu no dia-a-dia não te consegues, como é que eu ia dizer? Disciplinar, não é? Exatamente. Se tu fizeres aquilo automático, uma transferência para aquela conta gratuita, Claro. chega à conta do seguro e tu sabes, aquele dinheiro está ali, é para isto. E eu não estou a dizer que não concordo. O que eu estou a dizer é, se uma pessoa não consegue sequer calendarizar as suas despesas, ou seja, eu daqui a 2 meses ou 3 meses Vou ter que pagar o tenho seguro. aquela despesa, quanto mais colocar aquele dinheiro à parte. Um exemplo, IVA. Okay? Eu, 3 em 3 meses, tenho que pagar IVA. Quando eu vou faturar, o dinheiro do IVA eu ponho logo de parte para depois, daqui a 3 meses, ei, não vou pagar. Até porque dever ao Estado é a pior coisa, é a coisa mais arriscada no mundo. Coisas simples. É preferível dever a um agiota, não é? Do que dever ao Estado. Não é? O agiota é mais humano connosco. É. E eu E dá-te cobro o carinho, IVA, dá-te carinho.
nos dedos, assim, Se faz deixas assim, de pagar. faz assim. O IVA, eu pego naquele dinheiro que eu cobrei de IVA e pego logo de parte. Aqui a 3 meses eu entrego ao Estado. Algo tão simples quanto isso. E, por exemplo, vocês acham que... E tu pedes número contribuinte nas faturas? Peço. Tenho a bonificação máxima. No que posso, tenho. Há pessoas que Mas- Não. só pela questão de sim. estar ali não pedem. Não pedem porque até acham que é mesquinho. Também é um bocado a mentalidade Mas portuguesa. se vou ultrapassar o limite, depois eles vêm me investigar. Achas que o governo está-se a preocupar com se gastas mais, tens mais 100 euros de faturas? Vão-te investigar? Opa, olha, Não, eu até acho que esse mecanismo é para apanhar as empresas que não faturam, nem é pelas pessoas. Mas porque estamos a as falar de pessoas milhões, vão não sempre é do... Exatamente. é pá, olha, se vamos falar de fisco, não existe um fisco tão intrusivo em todo o mundo como o português. Mas vai-se preocupar com outro que pediu mais 50 euros em faturas. Eles vão se preocupando à medida que o poder informático vai crescendo. À medida que o poder informático cresce, Que eles não vão se depende do preocupando. fator humano que não existe, não é? À medida que eles investem mais em computação e em algoritmos, eles vão se apertando a malha sobre as empresas, sobre os particulares. Isso aí não tenho as dúvidas. Não há país no mundo em que o fisco tenha tanta informação Sim, como em mas- Portugal. mas a nível Informação particular- particular também. É tudo uma questão de ter tempo para ter Mas não, neste disponibilidade não para estás chegar. a falar do Sócrates que recebe Não, estou a falar pagamentos de... Não, estou a falar de toda a gente. Acho que as pessoas não têm a noção do nível de intrusão que o fisco português tem. O fisco português controla tudo. Controla a faturação das empresas. Mais tarde... Mas olha que mesmo assim 30% da economia ou mais é por fora. Não tenho as dúvidas Ainda disso. assim. Olha, Pois é. por exemplo... Eles podem ser intrusivos o que eles quiserem. Por exemplo, uma O português vai empresa... sempre escapar. Uma empresa, imagina uma indústria, e a média do setor é gastar X% em colas, ok? Há uma inspeção a uma empresa e diz assim, olha, então explique-me como é que vocês só gastam tanto, ou como é que vocês gastam tanto. Vocês gastam tanto, provavelmente compram a matéria-prima, a matéria subsidiária, e depois não faturam. E eles já apanham especificamente o que é o que é que não é, e a malha está a apertar cada vez mais. Mas eles entram nos cafés e veem que o café X tem um certo movimento, eles fazem logo a conta para a multa ser certinha. Eles fazem isso, a ASAI faz isso. E eles estão a apertar cada vez mais a malha. Ele tem muita informação e vão ter cada vez mais informação. E alguém que pensa assim, bem, isso é um bocado um planeamento que as pessoas utilizam para entrar para o mal, que é para fugir ao fisco, que curiosamente deviam usar para o bem, para planear mais, orçamentar mais. Mas alguém que pensa isso, eu não sei se está a pensar assim uma coisa muito... Se a realidade agora não é assim, podes crer que quando o fisco tiver a possibilidade de fazer essas contas, podes crer que vai atrás das pessoas. Olha, Cada vez mais vai. E vocês acham que uma pessoa que tenha menos literacia financeira, perceba menos de finanças, dos mecanismos, etc., tem mais propensão a ser enganada? Claro, nós já falamos sobre isso. Sim. Não falamos sobre isso. Falamos dos hoje? selos, Hoje não falamos. Dos selos. No já, dos selos. E não é dos só. selos, sim. E não só. Eu lembro-me também que tive uma proposta profissional, já há muitos anos, para ir trabalhar para a Malta. E na altura eles... Com Malta? Para a Malta. Com a malta, não Com era a um malta trabalho, para Malta. não estavas sozinho, estavas com... Para a Malta. E lembro-me deles dizer assim, opá, apostando um bocadinho na falta de literacia financeira, dizia, opá, o depósito a prazo lá, 6 meses paga tanto, a um ano paga tanto, não é? E nós fazemos um depósito a prazo 7 meses, 8 meses, e damos ali mais 0,5% ou mais 1%, por mais 1% eu vou para ali. E realmente as pessoas estavam a ser roubadas, porque a 7 meses o taxa de juros devia ser um bocadinho superior do que as pessoas pagavam. As pessoas olham muito para a taxa de juros e não olham para o que é subjacente. Neste caso era o prazo, outras vezes é o risco, outras vezes outra coisa qualquer. E estão constantemente a ser enganadas por quem tem mais literacia financeira e quer usar isso para o mal. Constantemente. Incluindo os vigaristas. Sim. Isso eu não tenho dúvidas. Mas os vigaristas é que têm que ter literacia financeira, não é? Tem que ter Para literacia. saber, para Para saber vigarizar. Olha, Exatamente. eventualmente seriam os vigaristas uns bons os formadores do povo português em termos de literacia Para dar financeira. uns cursos de Sim. É quase- literacia é- financeira. Olha, mas podíamos ter um curso com o Sócrates, por exemplo. Eu É tenho quase- dúvidas em é- como é que ele fez algumas coisas. É quase como os ECAs. Os ECAs são contratados para empresas para trabalhar na segurança informática. Os Zecas. ECAs. Ah. Os ECAs que são ECAs. Os hackers. Mas é isso, eu acho que abordamos aqui pela rama o tema, a literacia financeira, e depois futuramente podemos ir mais especificamente a outros temas, Claro. investimentos, Exatamente. orçamentação, reforma, seguros,
saúde. NFTs. Como nos proteger de esquemas, sim. Ativos A alternativos. NFT é um bocado até da... Está incluído, não? O conhecimento financeiro. Não, aqui a grande questão o episódio de hoje foi bom para nós introduzirmos o assunto, ou seja, dá para ver que temos muito que falar sobre este tipo de temas, tópicos. O tema é Não. um tópico Sim. subtema. Não. Ou seja, Sobre este tópico, nós podemos tratar vários temos temas vários sobre temas, este exatamente. tópico. E acho que deu para perceber que podemos ir mesmo de uma gestão mais caseira, de casa, como uma questão mais fiscal, como uma questão até ideológica, porque uma coisa que não disse, que era, nós temos que aprender a respeitar as decisões dos outros, com quem vivemos. E mesmo a dinheiro é literacia... deles, O facto de nós ganharmos literacia financeira, isso também nos vai ajudar a perceber também o outro lado das pessoas. E este tema vai ser importantíssimo no decorrer do podcast. do incrível podcast. E devemos trazer aqui convidados também para, na sua área de Para nos trabalho, ajudar. Claro que sim. Para nos ajudar, sim. e concretamente a falar desses assuntos. Claramente. Olha, então falta falar do nosso próximo episódio. O nosso próximo episódio será sobre A toxicidade do colega tóxico. como lidar com um amigo tóxico. Sim, como lidar com o colega tóxico. Com um colega, sim, E exatamente. já agora, o que é um colega tóxico? O colega tóxico é aquele colega que cria mau ambiente, Sim. que te cria A mim? um mal-estar direto ou indiretamente, mas que faz parte do teu ambiente de trabalho, digamos. E acaba por afetar a performance e os Dos resultados da outros. empresa. Tua, Da da empresa, equipa, da da empresa. Sim. Está tudo Sim. interligado. Muito interligado. Ok, eu se fosse ouvinte eu ia querer... Tema da próxima Eu já semana. isso. sim, já estávamos curiosos. Sim, sim. É, Façam like nas nossas Plataformas e redes, etc. tudo. E opinem. Digam temas, o que é que... e já agora, exemplos que tenham acontecido na vossa vida profissional, em que tenham lidado com um colega tóxico. O que é que vocês passaram e se ultrapassaram, como é que ultrapassaram? Aliás, e voltando ao tema anterior, se tiverem dúvidas ou precisarem de dicas sobre como lidar com alguma situação específica, mandem-nos que Chutem. nós... Exatamente, eu acho que as dúvidas que as pessoas têm é que tipo de queijo é que se põe na rabanada. Para isso tem que ir ao episódio anterior, ao primeiro episódio, para saber que rabanada com queijo é a melhor sobremesa de sempre. Ok, agora fiquei curioso com essa... Vou fazer rabanadas esta Espera semana. a tua velha pele. Sim. A fama da tua abelha faz-me recuar aos anos de secundário, em que tinha vários colegas tóxicos que estavam a falar na tua abelha. Isso é da faculdade, era da secundária. Do secundário que havia muito Era tua da abelha. faculdade. Da faculdade. Era? Sim, era E da faculdade. eu vivi mais isso no secundário, na É, foi? faculdade da minha geração. Ninguém falava da tua abelha na Não, na era no faculdade. secundário, era a tua abelha. Não, na faculdade a gente falava da tua abelha. A tua velha e a tua prima. Não era a tua abelha? A tua prima? A tua prima nunca falou. Não? Ok. A tua prima é boa? Hã? Então, é como a tua velha. É bem. Encerra lá. Olha, Está feito, já encerramos. Ok. já sabes, não. Não! Isto não vai ser um tema? A tua abelha ou a tua abelha? Não, a tua prima. Não. A tua abelha é tipo aquele que se passava no Sudoeste, que era o Vanessa. Não era? É. Não era a Vanessa? Não era a Vanessa, era a Elsa. A Elsa. Oh, Elsa! Não lembras dela? Ainda fazem? Ainda fazem isso? Claro. Passado tantos anos. Nunca fui ao Sudoeste. Aí, fogo, é brutal. Nunca fui. E o meu irmão trabalhou lá há anos. Ok, então está a explicar porque tu nunca lá foste. Pois, acho que não foi por isso. Era Ok. para ir trabalhar, eu não queria trabalhar não. Ok, gente, vamos lá? Encerramos? Já está encerrado. Está encerrado? Pronto. Pois Até ao próximo organizas aí episódio. as Sim, cortas. sim.